aí, pessoal, beleza? Léo Lage aqui mais uma vez com vocês. Olha, sem querer desrespeitar aqui a fé de ninguém, tá bom? Inclusive, eu já fui muito tempo aí de uma igreja que é uma das mais faladas. Por bem ou por mal, você deve saber qual que é aí, né? Inclusive tem um templo muito bonito. Não vou falar sobre isso não, eu ainda frequento raramente, mas não é aquele negócio igual antes, né? Toda semana. É quando eu quero. E eu tenho hoje um pensamento próprio sobre isso, mas eu não quero impor isso a ninguém. Mas vamos falar sobre isso aqui, que tá na mídia aí, né, há bastante tempo aí o pessoal falando sobre isso, e agora teve uma resolução. Inclusive, o pior, né, eu vi isso aqui ontem, era pra ter postado ontem mesmo, e eu falei, não, deixa isso pra amanhã. Quem é o pastor de 15 anos ameaçado após dizer curar o câncer, né? Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Mirim, viralizou na web com supostos milagres, revelações e promessas de cura. Isso aqui a gente já tá cansado de ouvir por aí, né? A gente teve aí a história, por exemplo, do João de Deus, né? Não tô falando que é a mesma coisa, mas aquele negócio das pessoas terem fé, como é que eu vou dizer? Aquela fé cega, né? Que tipo, ah não, eu vou ignorar aqui um diagnóstico de câncer, vou rasgar e vou parar o tratamento, né? Muitas pessoas já fizeram isso. Aí tem aqueles relatos de que aconteceu e foi real e tal, mas todo mundo tem uma história assim, não, aconteceu isso na minha família, foi real, né? Então assim, é aquele negócio que sempre, nunca vai ser uma unanimidade, sempre uma pessoa vai discordar da outra, mas isso daqui, cara, é um negócio um pouco complicado. Eu assisti alguns vídeos desse camaradinho aqui e eu achei bastante estranho várias coisas. Eu podia fazer um vídeo bem longo aqui falando sobre isso, mas vamos aqui aos fatos, né? O que aconteceu foi o seguinte: esse pastor Mirim, ele foi proibido de fazer cultos, né? Aí aqui, né, veja os motivos. Miguel de Oliveira, de 15 anos, está proibido de pregar nas igrejas e ficará sem redes sociais, ou seja, nada de Facebook pro menino. O pastor Mirim, Miguel, de 15 anos, não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá ficar afastado das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter seus eventos marcados cancelados. Eu já tenho uma opinião um pouco contraditória sobre isso, porque assim, o Conselho Tutelar, na minha opinião, ele deveria atuar só em situações que a criança tá passando por maus tratos. A gente sabe que tinha criança antigamente que fazia vídeos pro YouTube que os pais meio que obrigavam, não, você tem que fazer isso aí, que é o sustento da família. Mas isso aí também, se você for levar isso pra fora da internet, tem novelas também que acontece isso. Lembra da Miley Cyrus, que era bonitinha lá quando era criancinha? Aí depois cresceu e despirocou das ideias, porque realmente era muita pressão em cima dela, ela ficou com problemas psicológicos. A gente tem, por exemplo, o exemplo daquela menina que fazia o iCarly, né? Aquela lourinha que ela, depois de tempos, falou que a mãe dela obrigava ela a fazer as coisas, né? Fazia ela, tipo assim, não deixava ela engordar. Por um lado, cuidado, por outro lado, interesse, né? E também do iCarly tem aquelas histórias lá de abuso, né? Que eu nem quero entrar em muitos detalhes aqui não. Mas nesse caso aqui é aquele negócio, parece que o moleque gosta disso aí, mas é estranho, cara, é estranho. Segundo as informações do portal Assembleano de Valor, divulgadas nessa terça-feira, dia 29/4, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, se reuniram com os órgãos competentes e tomaram a decisão que é resultado das repercussões negativas. Ou seja, eles simplesmente falaram, não, tá bom, né? Se o Conselho Tutelar tá falando, porque o Conselho Tutelar no Brasil ele tem o direito, vamos dizer assim, de tirar a guarda da criança e colocar, sei lá, mano, no orfanato. Então assim, espera mais 3 anos, deixa o moleque fazer o estrago daqui a 3 anos, né? Mas, por enquanto, mantém ele aí. Só que assim, a gente vê, né, que tem outros tipos aí de pastores, de pregadores mirins aí que também fazem um certo sucesso na internet. Vamos só dar uma olhada, essa aqui eu acho que é da Vitória, sei lá, Vitória é o nome dela? Deixa eu ver aqui, sei lá, então, vamos dar play. Vitória, você é louca! Amassou R$100! Acabei de amassar. Vem cá você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? R$100. R$100. 100 com reais. Se eu te dar esses R$100, você vai querer? 20 reais. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Só faltou... Sabe o que faltou aqui? Eu vou colocar aqui pra vocês. A única coisa que faltou depois dela falar é isso. Pronto, deixar só isso aqui pra não ter direitos autorais nesse vídeo. Olha só, vê se vocês não concordam Você vai querer? comigo. Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele ainda tem valor!
Aquele negócio, a gente vê em várias palestras motivacionais esse mesmo pensamento, né? Que você vai lá, você coloca a pessoa numa situação que você já sabe a resposta, quando ela fala, tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Então assim, isso aí é um pouco antigo. Tem um camarada aqui que ele fez mais ou menos isso, não sei se vocês lembram, né, desse camarada aqui. O Enganando Moura, né? Ele fez um negócio aqui que até hoje eu rio muito quando eu vejo isso aqui. Ele vai explicar pro Monark e pro Igor, na época, né, o que é esquerda e direita. Vai querer ser didático. E vamos ver o que ele fala. É como você observa. Se você observa em 1920, certo, o nazismo está no aspecto da direita ou está no aspecto da esquerda. Que mão é essa daqui? Direita. E se eu virar aqui? Entendo. Tá na sua direita? Mas é mais ou menos, tá entendendo? é mais ou menos então, que assim, eu acho que rola pra no mim, Brasil, foda-se, é tudo a mesma merda. pra mim, continua sendo a mão direita. Você está vendo ela de dois lugares diferentes. Na sua esquerda ou na sua direita. O que eu estou falando... Não, o cara totalmente alucinado. Ele, não, eu achei que o Monark ia falar que é esquerda, porque eu virei aqui. Não, doidão, se você tá de frente, dá pra pessoa perceber. Agora, se você tivesse usado a lógica de uma sombra, né, coloca uma sombra na parede e vira assim, você não vai saber. É tipo aquela sombra da bailarina, né, muitas pessoas conhecem aí essa história aí visual, né? Quem estuda audiovisual acaba passando pela parte da bailarina, que você nunca sabe pra qual lado ela tá girando. Isso aí é interessantíssimo, hein? No caso, é esse vídeo aqui, ó. Não tem como saber, porque pra mim, ela tá girando assim, se fosse vídeo de cima, no sentido horário. Mas tem muita gente vendo no sentido anti-horário. Eu falo isso por causa da sombra no pé, ó. Eu consigo ver aqui, essa sombra do pé aqui que me quebra. Eu sempre vou ver ela, caramba, agora tá anti-horário. É complicado. Mas, né, o Nandinho quis colocar ali, ó. E que mão é essa aqui? Mas se eu virar aqui, ó, parece que é a esquerda, né? Mamãe, é a direita ainda. Cara, que totalmente burro. Então, assim, é basicamente isso aí que esses pastores mirins, até os pastores normais mesmo, assim, que não tem ali realmente uma fé verdadeira, fazem, né? Eles vão ali fazer um stand-up pro pessoal, pra ficarem motivados. Enfim, né? Palestra motivacional aí pra galera. Tem também aqui, ó, esse trecho aqui, né, do pastor mirim, que é o seguinte. Ele viralizou, né? Ele viralizou por causa de algumas falas. Uma delas, essa daqui. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque Meu Deus, cara. a bandeira da América rola sobre vocês. Eu falo Totalmente, assim, ao meu ver, totalmente alucinado. O cara fala assim, ó, vamos fazer o script aí, você vai lá e você fala isso, Olha, mas esse aqui pra mim é incrível. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olha pra cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. João. Moleque, totalmente assim, dá de ver assim que ele faz isso conscientemente, tá? É conscientemente. Só que, né, Deus, né, através de Jesus falou aí que viriam vários falsos profetas. Às vezes eles nem sabem que estão fazendo, que tá fazendo errado. A minha visão é a seguinte, você pode discordar de mim, pode colocar aí nos comentários, sem problema nenhum, tá? Eu não vou apagar. Mas, na minha opinião, atrapalha mais do que ajuda esse tipo de situação acontecendo. Esses pastores mirins e tal. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o brilho, só porque tá começando a travar a webcam. Então, assim, esses pastores mirins mais atrapalham do que ajudam. Ah, mas por que, Léo? Simplesmente pelo fato de que muitas pessoas vão estar vendo essa brincadeira, essa palhaçadinha, e falando assim, não, então, é por causa disso aí que eu não creio em religião nenhuma, por isso que eu sou ateu, olha aí o que os caras fazem. Sabe, assim, tem vários e vários tipos, assim, de trecho que você pega, inclusive da igreja que eu frequento, né, da igreja que eu frequento, não sempre, mas de vez em quando, mas eu vou lá porque eu quero. Da mesma forma, essas pessoas estão lá porque elas querem. Essa é a parte que deve ser respeitada. Agora, assim, a crítica à pessoa que está conduzindo o culto, ela é válida, principalmente se a pessoa diz seguir um livro, que é a Bíblia, e ele não segue esse livro. Porque, lógico, tem pessoas que vão falar, não, mas então, lá fala para guardar os sábados. Então quem estão certos são os adventistas? Então, cada um
Cada um faz o que quiser com o seu dia. Agora, o problema real é quando uma pessoa manda a outra rasgar um diagnóstico de câncer e fala, não, já tá curado. Ou então, né, outros vídeos dele que o pessoal, ó, quero ver aqui quem tem R$1.000 aqui pra dar, eu sei que você tá aqui, sabe? Isso aí é o tipo de coisa que, além de ser prejudicial para as pessoas ali, por charlatanismo, ainda serve para queimar as outras igrejas, para acabar com a reputação das outras igrejas. Tem pessoas que se sentem bem na igreja, mas esse tipo de coisa é fanatismo. Ah, mas é porque ele é uma criança muito... Nossa, o Espírito Santo fala através dele, porque ele fala tão bem. Sabe quem falava bem também? A Maísa. A Maísa também falava bem pra caramba, tirou a peruca do Silvio Santos. Ela é tocada pelo quê, então? Não respondo. Não respondo. Então, cara, assim, eu não sou de concordar com coisa do conceito lá, até porque eu trabalhei desde os meus 9 anos e não tenho nenhum trauma por causa disso. Eu vendia salgado dentro do ônibus. Meus pais sempre me acompanharam, deixaram eu desenvolver essa parte da minha vida. Tanto é que eu larguei o YouTube para trabalhar com vendas. E não tô falando de venda numa loja, não. Venda em feira, venda em condomínio. Qualquer dia desse eu trago para vocês como é que é o meu modo de trabalhar hoje em dia. E tipo, me fez super bem passar por todo esse processo. Todo esse processo ajudou muito. Mas se dependesse do conselho tutelar, eu não poderia fazer isso. A minha filha hoje tem 14 anos e eu não coloco ela pra trabalhar. Ela faz as lições dela, faz ali os trabalhos dela. Eu poderia ter... Não, filha, você gosta de cozinhar? Faz aí um bolinho que eu coloco ali pra venda no Facebook. Aí o pessoal vende aqui, faz um delivery, você ganha seu dinheirinho. E o que é mais ou menos o que eu quero fazer com ela. Mas de colocar na rua, hoje em dia o mundo tá muito diferente. Hoje em dia o mundo tá muito diferente. Você pode falar, mas antigamente era mais perigoso. Não, antigamente pessoas com má índole não tinham contato tão facilmente uma com as outras. Hoje em dia tem. Eu não vou culpar a internet por causa disso. A culpa são das pessoas. E a mesma coisa é sobre esses pastores mirins. Se uma pessoa vai lá, rasga um diagnóstico de câncer, ela vem a óbito, a família vai cobrar de quem? Do menino? Dos pais? Então por isso aí que os pais concordaram, né, em não deixar mais me empregar, levar ele de volta para a escola. Tem essa outra missionária aí, sei lá, pastora, que também faz esse stand-up aí. Tem pessoas que acham maravilhoso ver isso. Eu consigo enxergar dos dois pontos, eu falo que tá errado. Eu consigo enxergar do ponto cético, antisséptico, e consigo enxergar do ponto de dentro da igreja. Tá errado. A pessoa, para ela passar ali a falar da palavra de Deus, ela precisa ter um estudo aprofundado da palavra, precisa ter tempo de amadurecimento. Então assim, até quando você vê um pastor, um padre muito novo, você não consegue, sabe assim, o cara tem 20 anos, você não consegue dar uma moral pra ele. Agora quando você vê um padre, né, um pastor, sei lá, um rabino com uma barba branca ali, você falou, opa, que ele deve ser mais sábio. Às vezes nem é, mas passa ali uma imagem melhor. Então se o menino tem nem a imagem, que dirá do estudo? The of the King, the Power, the Bester, sabe? Inclusive, se ele vai voltar pra escola agora, que capricha aí no inglês, porque foi fogo isso aí, mano. Foi complicado. Mas eu quero saber a opinião de vocês, coloquem embaixo nos comentários. O que você acha? São falsos profetas? Né? Esses Mateus, como é que é o nome dele? Miguel, essas Vitórias, esses Nando Mouras aí, né, da vida, que gostam de encher a cabeça das pessoas com o que eles querem. E se você fala o contrário, eles ficam chateadinhos, tá amarrado você ter contato direto com Deus, tem que falar com o pastor. A opinião de vocês é muito bem-vinda, coloca aí embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, gente, não esquece de comentar aí se você gosta mais desses vídeos assim em vertical, ou se você prefere na horizontal. Esse vertical, horizontal. Coloca aí pra gente. Minha câmera realmente tá travando, mas é porque o computador tá pesado, problema dele. É isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!